Olá, sejam bem-vindos a mais um devocional. Vamos dar continuidade à leitura de Lucas, então vamos ler Lucas capítulo 1, no versículo 5 até o versículo 18. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço ao seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Bom, os dois primeiros capítulos de Lucas, eles buscam retratar o nascimento de Jesus e como esse nascimento ele é algo que vem de Deus, né? É algo que cumpre os propósitos de Deus. E nessa passagem específica, Lucas ele retrata o nascimento do precursor de Jesus, né? Daquele que prepararia o caminho para o Messias, para o ungido prometido. É interessante lembrar que há uma profecia sobre isso, né? É sobre um homem que prepararia o caminho para o Messias, para o Senhor. Essa profecia pode ser encontrada em Malaquias 3, versículo 1, que diz assim: Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. E a gente sabe também que esse mensageiro, ele clamaria do deserto, né? Posteriormente, a gente vai ver que João, ele pregava do deserto. E essa profecia, ela está em Isaías 40, versículo 3, que diz assim: Uma voz clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. E é interessante perceber como que Lucas ele menciona que Zacarias e Isabel eles tinham idade avançada e Isabel era estéril. A esterilidade nessa sociedade era um motivo de vergonha, porque ter uma descendência, ter filhos, era visto como uma bênção de Deus. Então era vergonhoso uma mulher, uma família não ter descendentes, uma família não ter filhos, não levar o seu nome adiante. Isso era um motivo de vergonha, era visto até como um desfavor de Deus, digamos assim. Como se fosse um desfavor da parte de Deus, como se Deus não quisesse abençoar essa família que não tem filhos. Era visto assim por aquela sociedade. E é interessante que Lucas menciona que eles eram estéreis, né? Que na verdade Isabel era estéril e eles não podiam ter filhos. Mas o que é interessante é que, ainda que eles não pudessem ter filhos, eles não paravam de orar sobre isso. Porque, como bons israelitas e um casal justo, né, como diz o início da passagem no versículo 6, ambos eram justos aos olhos de Deus, eles acreditavam que a esterilidade não era a palavra final. Então eles oravam para ter filhos, mesmo em idade avançada. Eles nunca desistiram de orar.
né? E essa passagem também nos ensina que, às vezes, coisas ruins podem acontecer com as pessoas, com os filhos de Deus, né? Com os cristãos. Muitas vezes Deus deixa que seus filhos passem por provações, não é mesmo? Nessa passagem, a gente percebe que Isabel e Zacarias eram pessoas justas, e mesmo assim eles não tinham filhos. E isso era visto de forma vergonhosa por aquela sociedade. Mas eles não desistiram de orar, e Deus não se esqueceu deles. É interessante também mencionar nesse ponto que Zacarias significa Javé se lembrou, Deus se lembrou, enquanto que Isabel significa Deus é meu juramento, né? Ou seja, eles acreditavam que a infertilidade não era a palavra final e oravam para ter um filho mesmo em idade avançada. E, bom, aí o que acontece, né? Zacarias ele é sorteado para acender incensos no templo. É interessante que isso está no versículo 9, né? Ele foi escolhido por sorteio, e aí no final do versículo e oferecer incenso. E é interessante que esse sorteio era algo muito raro, assim, de você ser sorteado. Era quase sempre uma vez na vida. E Zacarias, ele é selecionado e o anjo aparece nesse momento a ele, né? No momento em que o povo está orando lá fora do templo. É interessante reparar nesse ponto também. O anjo aparece e o que ele diz? No versículo 13: Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Deus ouviu a oração de Zacarias e lhe presenteou com um filho, né? Deus ouviu a oração de Isabel e lhe presenteou com um filho. Deus não se esqueceu deles, né? Então, o anjo, ele anuncia esse grande presente para Zacarias, né? Um filho. Esse casal grisalho, já de idade avançada, finalmente ganharia aquilo pelo qual eles tanto oraram. Eles de fato oraram muito por isso. E essa passagem é maravilhosa porque a gente vê Deus respondendo um casal de idade avançada, um casal de senhores, né? Um casal de idosos que não desistiram de orar. E receberam não um filho comum, mas o precursor do Messias. Mas o homem que, como dizem os versículos finais dessa passagem que a gente leu, o homem que será grande aos olhos do Senhor, como diz no versículo 15. Olha a bênção que esse casal recebeu por não ter desistido de orar. O Senhor, ele ouve as nossas orações. Ele ouve. Muitas vezes pode ser que a resposta dele demore a chegar, mas ele sempre ouve. Ele ouviu a oração de Zacarias, ouviu a oração de Isabel e ele respondeu essa oração. Deus escolheu um casal de idade avançada, cuja esposa era estéril, para que João Batista, o precursor do Messias prometido, pudesse nascer. Um casal que, ainda que de idade avançada, nunca desistiu de orar. Então, que esse fique um ensinamento para nós nessa passagem, que nós possamos levar as nossas petições a Deus e saber que Deus tem a palavra final sobre tudo. Muitas vezes, em situações complicadas da vida, o que nós devemos fazer é orar, orar e orar. Para terminar, eu queria também falar que João, o significado do nome João, né, ele vem de Joanã e significa o Senhor agracia. Nesse caso, o Senhor agraciou um casal de idosos que não tinham filhos, mas que não desistiram de orar. Deus abençoe e até o próximo devocional.